pedir a tutela de urgência, que é para que o juiz decida já antes de ouvir a parte contrária. O juiz não concordou, eu agravei e não deu certo. O processo segue. Aí ele ouviu a parte contrária, que respondeu à petição. Qual é a fase? Agora nós vamos responder o que eles falaram. É nessa fase que está. Então, tem que ser estabelecido exatamente quem a gente está representando antes de eu responder essa peça deles. Por isso, é urgente saber, porque senão vai gerar uma confusão no processo e aí depois fica algo totalmente, não por minha conta, até por conta, tem um rito, é como se fosse uma receita de bolo que tem que seguir, que é do código. Agora fala, desculpa. Na área, no terreno, na verdade, é assim, como eu disse para a doutora, existe duas associações, né? Sim. Existe a associação que vem da parte das famílias lá que compraram a área, e existe a parte das famílias que são ocupações. Dentro da representatividade dessas famílias, na verdade, o líder comunitário que se tinha lá na representatividade é o falecido e o seu Zé da Bomba. Sim. São os líderes comunitários daquele território, né? Após isso, os representantes legais, dentro inclusive dos autos do SEI do Ministério Público, é o IDMP, Instituto de Moradia Popular, com CNPJ, que tem a representatividade, inclusive com ata de fé pública registrada em cartório, para poder representar essas famílias. Mas entendemos que a Defensoria Pública ainda está num passo de construção desse atendimento para as entidades, que eu estava conversando com a doutora Amanda ontem, né? E aí, por isso, a doutora pediu para que necessitaria de todas as famílias assinar a procuração, né? Para poder trazer, para saber realmente quem são essas famílias, Sim. Quem é as pessoas que estavam sendo representadas. Mas eu acho que a gente não pode ter dificuldade de dialogar entre a gente sobre essa questão da representatividade da frente do processo. Fala, Mari. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Lá, doutora, é uma área muito ampla, é uma área grande. Tem as partes de alvenaria, tem a parte de ocupação. E aí aconteceu o quê? Quando teve a primeira demissão, todo mundo foi e liberou o link da defensoria. Este foi o problema. Liberou o quê? O link para agendar. O link, tá. E aí a maioria começou a agendar particular. Aí começou o quê? Quando a gente começou a entrar em grupos tipo associação, a parte da Michelle, que era para quem a gente precisou colocar um representante, já tinha várias pessoas agendadas. E aí quem agendou, Karine, foi que começou a cancelar. Só que, como a gente fala, tem uma parte da parte do seu Zé, aí tem a parte da Michelle. O problema de lá é você bem categórico, não é uma comunidade unida. Porque se fosse, teria só uma associação, todo mundo estaria no mesmo processo, mas ela quer fazer de um jeito, o outro quer fazer de outro. E aí quem acaba entrando como líder, por mais que a gente tente se sociabilizar e agrupar, não consegue, porque os que não entendem é o que mais discute. Infelizmente, isso não é algo que é só lá da comunidade de vocês. É meio que do ser humano, dos diversos movimentos sociais que eu já conversei, e não é porque é movimento social, acontece. Tem uma determinada demanda, um movimento social, não vou citar aqui, mas eles simplesmente se dividem. É muito raro quando o movimento social se une numa causa comum. O movimento negro faz isso, pelo menos fazia. Então é importante que, enfim, embora seja do ser humano, quando tem essa divisão, o que acontece? A luta polariza, né? A gente já sabe, quando a gente lê aqueles manuais de luta,
enfim, né? Não sei se vocês leram ou não, todo mundo fala, né? A gente tem que se unir, porque quando a gente se une, uma voz única é mais forte do que diversas vozes falando. Chega uma hora que ninguém sabe onde quer ir, e aí o que acontece? Não chega a lugar nenhum. Enfim, citei o movimento negro, vou continuar citando. Eles têm as diferenças deles, mas eles tratam lá entre eles. E quando chega a demanda, enfim, eu não sei se eles estão unidos ou não, mas a forma do discurso é única. Alta, né? Mas é uma peculiaridade. Tem diversos outros movimentos sociais, eu acho que o Adriano lida com o movimento social, sabe que é assim, é do ser humano, não dá para a gente, né? Cada um tem a sua origem, mas é bom que seja unido, porque quanto melhor isso acontecer, mais forte será, não só na defensoria, mas, sei lá, no MP, em outros tantos lugares que vocês vão pedir o que quer que seja. Então, e é o seguinte, das vezes que eu me manifestei no processo, teve uma questão lá com Santo Amaro. Eu podia simplesmente ter dito, não acho que seja minha ação, e falar e discutir com a unidade de Santo Amaro se era de Santo Amaro ou não. Eu fiquei preocupada, eu acho, não me lembro se a Tamires foi na triagem ou foi aqui no atendimento que chegou a ação. Eu fiquei preocupada e falei, não importa, eu vou fazer já direto, porque se eu tivesse feito isso, não tinha ação até agora. Porque, mais uma vez, é natural do ser humano a discussão, mas chega uma hora que a gente tem que agir. E, porque o caso é urgente, a maior parte que você vem, é frequente que você conversa com a Karine e tudo, eu me manifesto muitas vezes já está no processo e antes mesmo deles me intimarem, né, dizerem, olha, cabe a defensoria falar, eu já vou falando, agora já pode fazer isso. E por quê? Simplesmente porque é urgente e é relevante. Tudo isso para dizer que o prazo que eu coloquei dessa manifestação, que é respondendo o que a parte contrária de quem a gente pede falou, né, no meu caso chama réplica, mas, enfim, respondendo, seria na segunda-feira, mas esse prazo é meu. Não é um prazo que, enfim, não é o último dia do prazo em dobro. Eu só não posso e não deixaria esse prazo indefinido para não perder e não ficar na violenta emoção. De modo que nós estamos na quinta-feira, talvez vocês acham que é razoável vocês me darem a documentação, dizerem exatamente quem a defensoria representa ou não até terça-feira? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, porque são processos diferentes. Certo. Que nem o da gente é da parte da ocupação, que seria os barracos, né? Uhum. O do seu Zé são a parte de casa de alvenaria, né? Sim. Porque foi bem categórico na reunião com o Sidney Cruz e o secretário dos mananciais falou que eles não têm direito. E aí seu Zé já está há muito tempo com o processo, a gente tem que saber se a gente vai poder agregar todo mundo junto. Porque lá, vamos supor, vai desocupar as casas que tem lá de alvenaria e a parte da área de manancial falou que teve uma lei de 2016 e eles não têm direito. E a SEAB, eu vou falar porque eu ajudo de ocupação também, ela não indeniza o terreno, ela só vai indenizar uma Sim, a defensoria. Está alocada em cima do terreno. Eu sei.
E aí, vamos supor que se a pessoa falar, eu gastei 100 mil, eles vão avaliar realmente se tem 100 mil e vão pagar o valor que está lá de material. Aí a senhora tem que explicar para a gente se a gente pode agregar tudo junto ou se não pode. Ontem teve outra ação lá também, de desocupação, teve manifestação, se também pode agregar junto, porque o pessoal já estava me ligando ontem. E aí, se a senhora falar para mim, Mário, pode juntar tudo, a gente vai todo mundo se juntar da melhor maneira possível, juntar a documentação o mais rápido possível e a gente agrega todo mundo junto. Até porque os que eles já foram retirados, é isso? Os que estavam, os que eu fiz, que a gente fez o processo, são sobre os barracos de ocupação, que é a parte da Michelle, a 51, a 52 e a 53. Que foram retirados. O do seu Zé é da parte de casa de alvenaria. A gente já teve problemas com pessoas sendo retiradas, mas que ainda tem muita gente resistindo, entendeu? E agora tem Porque uma são outra. duas áreas, né? Que são a ZEIS 1, que é o pessoal que já foi retirado, e onde nós estamos, que é a Gleba 3. E aí acabamos entrando em consenso no. É o que eu falei com a Karina, porque a SEAB foi lá e assistiu 6 famílias. Sim, E aí selou essas 6 famílias. Aí começou a confusão, por quê? Porque ele não selou as outras, não assistiu as outras, e no final teve que selar. Do seu Everaldo, que a Karina sabe que é um senhor, que não tem renda nenhuma. que eu acho que foi até um daqueles. Foi atendido, não é? Aí o seu Geraldo conseguiu atendimento. E aí ele desistiu, ele estava junto, e aí como ele conseguiu. Mas é que ele conseguiu. Aí eu até conversei com a assistente social e falou, Mário, como ele está sendo assistido, conversei com a Karine também, a Karine falou, Mário, é melhor fazer a desistência dele, porque ele já está sendo assistido, que era importante lá. Só que a confusão começou por quê? Por que que as outras famílias não podem? Por que que as outras famílias não vão ser indenizadas? E os 6 últimos da SEAB foi lá assistir. A SEAB deixou bem claro para mim que eles só foram informados nessa última ação que teve a selagem dos 6 barracos. Deixa eu só, enfim, bom, sou Adriano da Ouvidoria, vi algumas pessoas de vocês, alguns não mandaram fotos, vídeos e afins. E eu só vou dar um pouco do contexto de onde a gente entrou e, enfim, para a gente mais ou menos se alinhar. Eu recebi um e-mail que foi passando de gente para gente, que eu não sei quem, para a subprefeitura de Parelheiros e para um monte de gente que é uma prefeitura, né, da prefeitura de São Paulo. E esse e-mail chegou até a ouvidoria. Eu entrei em contato com as pessoas que assinaram esse e-mail, Fátima e mais 3 pessoas, não me lembro exatamente os nomes, e entrei em contato. No passado dia foi no Zé da Bomba, não foi? Começou. E, enfim, a gente tinha uma certa. Bom, então vamos lá, e a gente viu aqui internamente, tinha um processo lá, que é o nome da família, que está nessa ação, que eu estou cuidando, mas que, quando eu conversei com as pessoas, elas não sabiam exatamente que tinha essa ação. Então, acho que isso é um primeiro ponto. E aí, o que eu pedi, né, até para a gente poder caminhar e pensar nas dúvidas? Eu pedi, então, que a dona Fátima de Souza da Bomba reunisse a documentação de todas as pessoas. Até esse momento, eu não conhecia o Rômulo, não conhecia o IDMP, depois eu pego a sigla, o que significa, tá? E até aí não tinha essa informação, conheci o Rômulo ontem, né, já na ação da prefeitura, enfim, né, o que aconteceu lá. Então, o que acontece? Eu também fui percebendo que não necessariamente todo mundo sabia dessa ação que está acontecendo em nome que a Thaís está como representante. Eu estou colocando isso para vocês para a gente conseguir mais ou menos situar juntos. E aí, o que eu acho, talvez, a doutora fosse dizer, o que é essa ação? Porque aí as pessoas estão com dúvida. Por exemplo, agora já entendi que tem barracos e alvenaria. São 2 conjuntos diferentes de aplicação. A prefeitura foi lá ontem, o que eu vi ela derrubando